Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam muito bem. Aqui novamente é o professor Isaías e hoje, pessoal, nós começamos a nossa aula número 8 do nosso curso de programação de CLP básico, iniciante, pessoal. Um curso que eu fiz com muito carinho para vocês, totalmente voltado para quem não conhece nada de CLP. Para o eletricista que quer começar a entrar nesse mundo de controladores lógicos programáveis e se tornar aí um programador, um manutencista de excelência. Ok, pessoal? Nesta aula número 8, nós começamos a iniciação à programação ladder. Nós estamos utilizando no nosso curso o CLP Siemens da Logo, um micro PLC, juntamente com o software de desenvolvimento e simulação de comandos elétricos CAD-SIMU. Legal, pessoal? Nas aulas anteriores nós já tratamos do hardware, sobre as funções físicas do nosso CLP. A partir de agora a gente começa a entrar realmente no mundo do software, lá dentro da lógica de programação do nosso CLP. Beleza, pessoal? Aqui está o conteúdo das nossas primeiras 5 aulas. Quem tiver interesse, volta no canal, estuda esse conteúdo, porque o nosso curso é uma aula sequencial a outra. Para você ter um bom entendimento da aula 8, tem que voltar, estudar a aula 7, estudar a aula 6, a 5, até chegar na primeira aula. Então, todas as aulas são importantes. Comece o curso do começo. Não são apenas vídeos, pessoal. É um curso completo de formação. Eu estou formando vocês para instalarem, fazendo manutenção também e fazer a programação dos CLPs da Siemens, tá bom, pessoal? Aqui na aula 8, eu ensino vocês sobre a programação de CLP, o que é linguagem de programação, tipos de linguagem de programação que existem, quais os tipos de linguagens normatizado, qual a linguagem mais utilizada, que já vou adiantando, que vou falar sobre a linguagem ladder, e o funcionamento das entradas digitais dentro da linguagem ladder, pessoal. Legal? Vamos lá então, programação de CLP. Antes, pessoal, peço para que vocês dêem uma força para o professor, curtam o vídeo, compartilhem nos seus grupos de WhatsApp, e também, pessoal, divulgue nas redes sociais para que a gente consiga mostrar para o YouTube que é um conteúdo relevante. Está ajudando as pessoas a adquirirem profissão, a adquirirem conhecimento de uma profissão nova. Tá bom, pessoal? Vamos lá, então. O que é linguagem de programação de CLP? Pessoal, linguagem de programação é o idioma usado para dar instruções lógicas a um CLP. Para a gente informar o CLP o que a gente quer que ele faça. O CLP é um controlador lógico programável, ele vai atuar, ele vai controlar os dispositivos atuadores das máquinas, atuadores dos processos. Vai comandar motores, vai comandar válvulas, vai comandar cilindros, pistões, diversos tipos de atuadores que nós temos no processo, nós temos na indústria. Só que para o CLP comandar esses atuadores, nós precisamos dizer para ele o que ele tem que fazer com cada um desses atuadores. E é através da linguagem de programação que nós conseguimos nos comunicar com os CLPs. Nós conseguimos dar ordens, dar instruções para os CLPs, dizendo o que ele deve fazer, por exemplo, ligar motores,
ler sensores dos nossos processos, das nossas máquinas, dos nossos equipamentos, acionar válvulas, contar peças, por exemplo, em uma produção, controlar a temperatura de um forno. Nós é quem devemos dizer o que o CLP vai fazer, a depender do que o nosso processo precisa. E é através da linguagem de programação que nós faremos isso. Por exemplo, pessoal, se quisermos dizer ao CLP, quando o botão X for pressionado, ligue o motor. Nós, seres humanos, conhecemos essa linguagem em português. Mas se nós dissermos isso para alguém que não conhece a linguagem portuguesa, ele não vai saber o que fazer. Quando o botão for pressionado, ligue o motor. O CLP é a mesma coisa, ele não conhece a linguagem humana. Se eu disser CLP, quando o botão for pressionado, ligue o motor, ele não sabe o que fazer. Então eu preciso converter essa minha fala humana em uma linguagem de máquina, uma linguagem de programação que o CLP entenda. E aí essa linguagem de máquina que eu converto a linguagem humana nossa comum para a linguagem de máquina, quem faz essa conversão da linguagem humana para a linguagem de máquina é a linguagem de programação. Então nós teremos que saber cada instrução nossa, como montar essa instrução na linguagem de máquina para que o CLP consiga entender. Beleza, pessoal? Se a temperatura passar de 100 graus, CLP, desligue o aquecedor. Eu converto essa linguagem humana em uma linguagem de máquina através da linguagem de programação. O CLP interpreta a linguagem de programação e faz a função que ele deve fazer. CLP, quando você contar aí no meu processo 10 peças, acione o alarme. Ele não entende essa linguagem. Então eu transformo essa minha linguagem em uma linguagem de máquina através da linguagem de programação, e o CLP entende a linguagem de máquina que eu converti e executa a instrução.